Olá, 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 amigos e amigas do blog e do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossan, editor do blog, e hoje com assunto polêmico, mas eu gosto de polêmica. A dança da chuva e a espiritualidade, isto mesmo. Bom, pessoal, entre as publicações no blog, tá? Que mais eu tenho buscas, leituras, são as relacionadas a parar a chuva e as orações para chover, por incrível que pareça. Nosso clima tropical, subtropical, e mais os problemas de poluição desregraram a natureza como a nós conhecemos. Então nós viemos em busca de uma possível, entre aspas, solução mágica, né? De trazer a chuva ou impedir o excesso de chuva. Em algum ponto do Brasil, neste momento, está um excesso de chuva. Aqui no Rio Grande do Sul, chegamos a 15 dias com 50 graus de sensação térmica e sem chuva. O Rio Grande do Sul está sem chuva. E de novo, hoje, estava dando uma olhadinha no gerenciador do blog, que é diferente do gerenciador do canal, tá? Oração para fazer chover, eu tenho várias ali. E só que assim, engraçado, porque eu tenho orações de Preto Velho, eu tenho orações da Umbanda, eu tenho orações de santos católicos, São Pedro, o São Bartolomeu, se eu não me engano, mais um monte de santo, várias orações hinduísta, budista, tudo que é oração que vocês imaginarem para fazer chover e tudo que é oração que vocês não imaginarem para não fazer chover, eu tenho da Santa Clara, só para vocês verem, né? Por que eu tive bastante ênfase? Porque eu coloquei todo tipo de oração. Porque para pegar tudo que é tipo de linha mesmo. Eu tenho oração católica, eu tenho oração indígena, eu tenho oração umbandista, eu tenho oração budista, hinduísta. Tudo que é tipo de oração. Então o que eu vou falar aqui serve para todos, sem exceção. Bom, pessoal, a dança da chuva e a espiritualidade realmente existe a tal dança da chuva indígena? Ou existiu esta dança? Há possibilidade de fazer chover com índios batendo tambor e dançando? Sim, para nós espiritualistas, africanistas, para nós que trabalhamos com os elementais da natureza, sim, com certeza absoluta. Sim, lá vem a ridicularização. Este vídeo é para quem acredita nos ancestrais, para quem acredita nos elementais, para quem acredita em que a natureza é uma forma de vida em que ela se autoajusta sozinha. Vamos aos exemplos clássicos, né? Para quem ainda tem hoje 50, 60 anos de idade, ou quem ainda lembra dos mais velhos aí, né, das pessoas mais velhas, vocês se lembram que antigamente, quando não existia satélite meteorológico, não existiam essas empresas de meteorologia, né? A ciência meteorológica, sim, tu tem que fazer uma faculdade para te descobrir se vai chover ou não. E tem computador, tem satélite, tem um monte de coisa. Mas vocês se lembram que antigamente o vô e a avó da gente olhava para o céu e dizia assim, olha, hoje, 3:30 da tarde, chove. E tu via, puf, chovia. Olha, pelos passarinhos e pelas formigas, vai ficar uns 3, 4 dias sem chover. É ou não é? É, sim, é o conhecimento ancestral. As pessoas tinham contato. Não era só o olhar o passarinho, o olhar as formigas, os animais terem a sua intuição, não? Era um conjunto de fatores muito mais abrangente, maior do que nós imaginamos. E nós não temos mais esse significado porque nós o perdemos. Bom, eu tenho problema nos dois joelhos. Quando está com excesso de umidade e os meus joelhos começam a doer, vai chover. E assim eu conheço várias pessoas em que fizeram operações muito delicadas, né? E quando aumenta a umidade para chuva, é batata, começa a doer, com certeza absoluta.
Aqui no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu morei na Bahia e eu comentei isso uma vez com um baiano, morei lá, isso foi em 1998 e 1999. E ele, rindo, né? E tinha uma amiga minha lá que trabalhava lá comigo, que era de Curitiba. Ela, não, realmente, deve ser porque lá no sul, no caso, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, deve ter, por causa da umidade, outro clima, etc, etc. Eu não sei explicar por quê, tá bom? Mas sim, ela tinha uma operação que ela tinha feito, bem delicada, ela mostrou, e a minha operação também dói. E assim nós conhecemos várias pessoas, não é? O nosso próprio organismo responde. Quem tem asma começa, a umidade do ar, eu não consigo respirar. É o teu organismo. É uma doença. Sim, mas é o teu organismo respondendo aos vários elementos da natureza. Pressão atmosférica, o excesso de umidade, ou falta de umidade. Enfim, são vários fatores que levam a descobrirmos que vai chover. Bom, fui expulso uns 10 dias atrás de um centro de climatologia aqui no estado do Rio Grande do Sul, em que todo dia a previsão do tempo. A moça, não, porque chuvas esparsas em alguns lugares do Rio Grande do Sul vai chover, em outros lugares vai fazer sol e em alguns pontos vai ficar só nublado. Eu fiquei 15 dias escutando aquilo, me irritei. Eu entrei lá no YouTube, nos comentários, falei, olha, assim a minha mãe de Santos jogando búzio acerta mais do que vocês, porque assim é fácil, né? Previsão no Brasil, tá bom? Vai chover em alguns lugares, em outros lugares as chuvas esparsas, né? Podendo fazer sol, e onde não vai fazer sol e chover vai ficar nublado. É os vídeos, todos os meteorologistas falam isso. E eles trabalham com a matemática, né? E podem ver, gente, 90% eles erram. Com toda a tecnologia, o mapa alemão, o mapa canadense, o mapa americano, o satélite, o vento, não sei o que, nunca acerta. Que nem na Rádio Gaúcho, Cleo Kuhn erra 30 dias. Aí um dia lá, no dia ele acerta, o pessoal, viu como ele é bom? Mas que ele é bom? Por que não falaram que ele estava errando tudo? Por quê? A meteorologia não é uma ciência exata. Tá, então se eu tenho, não posso errar nas cartas ciganas, ou a gente não pode errar nos búzios, porque a nossa religião também não é uma ciência exata, e se a gente não fizer, eu pegar um baralho cigano e não fizer não conseguir fazer a tradução correta naquele dia, sabe, fiquei na dúvida de falar ou não falo, não falei, ou falei o que não era para falar, mais abrandado, viu, não é exato, tá, mas a meteorologia é uma ciência e não é exata. Então, aí eu botei lá, acabaram de me transformar em um negacionista em relação à ciência, né? Aí me excluíram, né? Porque eu estava tumultuando o troço. Mas bem, vamos lá. Uma das... Agora eu não vou saber dizer qual dos livros, porque eu tenho 10 livros do Robson Pinheiro. 10. Em torno de... Leiam, 674. 674 páginas, tá? Então eu não vou saber dizer para vocês de qual desses livros eu vou dizer uma das passagens. Eu tentei folhei, tentei olhar, não lembro, porque como é uma linha atemporal, do início ao fim, não tem como eu saber, né? Porque eles vão e voltam, vão do astral superior, vão para o umbral, vai para o astral superior, vão para o umbral. Eu achei que era nos Guardiões, mas também não achei a passagem, também não vou perder meu tempo. Acreditem em mim ou não, ou quem já leu Robson Pinheiro. Lembrando que o vídeo desse, de A Dança da Chuva e a Espiritualidade, também é baseado nos livros de Robson Pinheiro. É uma leitura muito mais complexa relacionada à espiritualidade. E me desculpe se eu vou te ofender agora. Se tu estás ainda no nível do livro Violetas da Janela, tu não vais ter condições de entender o que eu vou falar e vai acabar ridicularizando. Tranquilo, eu entendo.
É a mesma coisa que tu explicar física quântica para uma criança que está no jardim de infância. Ela vai lá, ih, o tio tá louco, não é? Pois bem, continuamos então. Em uma das passagens, em um dos livros, vários livros do Robson Pinheiro, isso eu me lembro, tá bom? Mas não me lembro qual deles. Jamar, que é o espírito guardião, que seria equivalente ao Exu, né? Junto com João Inácio, pai João e mais dois espíritos que eu não me recordo, Semiramis e mais o outro espírito agora que eu não me recordo. Eles foram a uma das cidades no Umbral, tá bom? Bem lá no fundo, bem umbralina mesmo, para fazer encontrar um dos espíritos dos dragões, né? E eles levaram um dos vampiros energéticos que foi feito prisioneiro, um dos cientistas, né? Perdão. E aí teve todo aquele fato. Vai adensando ao umbral, vai se materializando. E nesse local do umbral tinha muita fuligem. Eles chegaram a um ponto de sufocamento. O espírito estava tão adensado, tão materializado, lá no umbral. Eles, inclusive o Jamar. E eles chegaram a um ponto que não conseguiam respirar. E aí nessa parte dizem que os elementais da natureza providenciaram do nada uma chuva, água, vertendo que era uma caverna, né? Vertiam igual a chuva, mais ou menos assim foi o texto, tá? E limparam o corpo, o organismo deles daquela fuligem negativa que estava fazendo muito mal para eles, tá? Então, os elementais da natureza fizeram chover. Ponto. Quem está num ponto de leitura espiritualista mais avançado, para mim, Robson Pinheiro é a faculdade do espiritualismo, tá bom? Para mim, se existisse uma faculdade, né, de espiritualismo, esse seria o livro que tu compraria na biblioteca da faculdade, tá? E o Violeta da Janela seria no jardim de infância. Me desculpem se vocês se sentiram ofendidos, mas é verdade. Bom, vamos lá. Esta foi uma das passagens. E eu já estava há muito tempo fazendo esse vídeo por causa dessa passagem. E isso que esse livro é de 2002, 2001. Para vocês verem, levei 20 anos para fazer esse vídeo. Pois bem, então isso é uma das passagens, tá bom? Um outro livro não está aqui, está encaixotado. Aí se eu tirar ali, pronto. Aí acabou meus vídeos porque eu tenho rinite alérgica. E eu vou ter que tomar uns antialérgicos para abrir aquela caixa. Em que também uma das passagens num dos livros em que pedia-se aos elementais da natureza, que era uma época de pouca chuva, e pediram aos elementais da natureza para que fizesse chover. E esta chuva foi feita como? Com a junção de vários elementais ligados a Oya ou Yansan, que é o orixá do tempo, aos quais se juntaram, o tempo começou a fechar, vieram as nuvens, vieram os trovões, e daqui a pouco choveu. Se eu achar o livro, depois eu boto ali na descrição o nome do livro ali, tá? E assim, na literatura espiritualista, em toda, tem os elementais da natureza. Viram que eu não estou falando tanto em orixá, eu estou falando em elementais da natureza? Eles modificam a estrutura da natureza, pois eles são a natureza. Difícil de entender, né? Eu sei. Por isso que eu digo para vocês, olhem, eu vou deixando à toa aqui em cima, tá? Diferenças entre caboclos e orixás. Dá uma olhadinha, eu fiz vários vídeos aí, tá? Bom, galerinha, a dança da chuva e a espiritualidade. Os indígenas antigamente dançavam tocando tambor e fazia chover? Sim. Os indígenas de hoje dançam, bate o tambor e chove? Não. Ai, mas tu quer dizer então que esses indígenas de hoje são pior do que os de antigamente? Sim. Ai, tu vai ser processado. Eu sou bisneto de índio, das missões do estado do Rio Grande do Sul. Vão ser indígenas processando um ancestral, né? Um descendente de indígena. Lembram-se novamente, de novo, mais uma vez,
que eu disse para vocês que muito antigamente, na era do Chico Xavier, ainda usava calça curta, que se tinha os fenômenos mediúnicos de plasmar os espíritos, né? O médium sentava aqui, saíam fluidos, né? Ou ectoplasma pelo nariz, ouvidos, tem vários. Eu mesmo, blog, tem várias imagens aí. E o espírito plasmava ao lado do médium. Por que que isso não acontece mais hoje em dia? Porque nós não temos mais médiums com a qualidade dos médiums que tinha antigamente. E nós não temos mais médiums com a quantidade de plasma e a qualidade do plasma que eram necessários. Não tem, não existe mais. Esqueçam. Não tem mais. Não temos mais aquela pureza que se tinha antigamente, sabe? Se lembram daquela, nos fios do bigode, depois me paga. Hoje não existe mais isso. Hoje tu tem que passar, ir lá, levar os teus 10 cartões de crédito e mostrar que tu não está devendo, né? Pois bem, a dança da chuva e a espiritualidade. Outra coisa, meus queridos, estamos falando só de indígenas. Não, toda a cultura mundial. Os celtas faziam a dança da chuva, os maias, os indígenas americanos, os indígenas brasileiros, os hindus, os budistas. Toda a ancestralidade de todas as religiões, de todas as culturas no mundo todo tiveram a sua dança da chuva, a sua dança para os ancestrais. No México, no Dia dos Finados, eles fazem festa, comemoram. Nós aqui levamos flores e choramos. Os japoneses, os orientais levam arroz para ver cada um com a sua cultura. Lembrando que os elementais da natureza, de novo, não estou falando de orixás, né? Os elementais da natureza existem em todas as culturas, não tem? Por exemplo, para nós, quem é o elemental da natureza ligado ao mar? Esteve de aniversário agora há pouco, Iemanjá. Para os gregos, quem era o elemental da natureza ligado ao mar? Poseidon. Tira o nome material humanizado e deixem só a energia. O elemental da natureza, a energia, não tem sexo, né? Mulher nem homem. Somos nós que, na nossa visão material que necessitamos, né, ter a visualização, nós que trouxemos a parte sexual ou a opção sexual dos orixás. Ponto. Volto para os elementais da natureza. Elementais da natureza, sim, eles têm condições de modificar toda a estrutura da natureza, né? Por exemplo, um vulcão que explodiu. Foi uma ação geológica onde as placas tectônicas se movimentaram, saindo magma de dentro do nosso planeta e explodiu, levando ao óbito, falecimento, milhares de pessoas numa cidade, numa ilha, num país, tal. Cientificamente, geologicamente falando, correto, perfeito. Agora pergunto para vocês, sabemos nós espiritualistas que quando há um grande número de morte de pessoas, há o karma coletivo agindo ali, não é? Pois bem, existem forças maiores da natureza aos quais acionar o gatilho do karma coletivo para que todos morressem juntos ao mesmo tempo. E para milhares de pessoas desencarnarem junto ao mesmo tempo, só através de grandes catástrofes. Desculpa. Um grande rebentou Bom, não vou nem falar porque eu fui desmonetizado, perdi o vídeo e perdi um monte da minha... Eu tenho que cuidar o que eu falo agora. Perdi 96% de... Bom, enfim. Vou mudar, tá? Um vulcão, voltamos para o vulcão então. O vulcão explodiu, várias pessoas morreram. Precisa de uma grande catástrofe, né? Um avião caiu, morreram 300 pessoas. Faziam parte do resgate kármico. Por que esse avião caiu? Foi um desgaste de peça. O mecânico não viu. A própria peça tem um desgaste normal, natural, né? Material. Bom, no caso de chuva,
Ó, já estou interligando a chuva. No caso da chuva, quem são os elementais da natureza, para nós africanistas, que se utilizam dos raios ou das chuvas do relâmpago? A Yansan, Orixá Oiá ou Santa Bárbara, se for mais fácil, tá bom? Para os gregos, Zeus. Tiramos o nome da Orixá Yansan, Oiá, Santa Bárbara e Zeus, deixamos a energia da natureza, pois todos são energia da natureza, né? O que os índios faziam antigamente? Tocavam um tambor e cantavam para o elemental da natureza e dançavam para o elemental da natureza, para que, com sua energia, modificasse a estrutura ligada à umidade, aos átomos, a toda a energia cinética, tudo, magnetismo, tudo que faça chover, tá bom? Vento, tudo, para que pudesse chover, tá bom? Digo para vocês, batuqueiros, batemos tambor, dançamos para os nossos elementais. Não seria a mesma coisa? A mesma coisa. Incrível, né? O tambor, a vibração do tambor faz com que as moléculas negativas de energia que se encontram no nosso terreiro se quebrem e dissolvam-se em meio à estrutura do astral, ok? A vibração do tambor serve também para, entre aspas, um telefonema. Ó, o elemental, não vou dizer orixá, elemental da natureza tal, esta é a sua reza, este é o seu ponto, né? Esta é a sua música, este é o seu chamamento, venha até aqui. No caso do vulcão, precisamos, dentro do karma coletivo, mexer com as placas tectônicas, energeticamente falando, né? Quem é o elemental da natureza que cuida das placas tectônicas, do vulcão e do magma? Xangô. Agora tiramos o orixá Xangô, deixamos o elemental da natureza ligado a placas tectônicas, vulcão, etc. Aí quais são os elementais da natureza das outras culturas? Tem vários nomes, né? Agora, Marvel, Thor, o Odin, são elementais da natureza? Sim, os deuses nórdicos para nós são os deuses africanos, mas nada mais, nada menos do que são elementais da natureza, eles são a energia. A Yansan é a chuva, é o raio, é o trovão. Então os indígenas, como nós africanistas, e como os celtas dançavam à beira da fogueira, como os maias dançavam à beira da fogueira, como os nórdicos dançavam à beira da fogueira. Até foi legal a série Vikings, porque mostrou bastante coisa. Claro, romantizado, né? Mas mostrou bastante coisa relacionada a isso. É que a nossa cultura ocidental ela é baseada no catolicismo. Tirou isso daí, cristianismo em geral. Tirou isso daí, foi apagado. Era proibido. No Rio Grande do Sul, quando os padres jesuítas vieram aqui, eu tomo chimarrão todo dia. Porque a erva do chimarrão era coisa do diabo. Hoje a galinha pintadinha é coisa do diabo. Para vocês verem como eles são extremistas religiosos, apagaram toda essa estrutura religiosa nossa, que nem os nórdicos. Agora que voltaram com a série Vikings, agora tem o Vikings Valhalla, voltou a cultura nórdica. Eles estão estudando mais aprofundadamente todo. Finlândia, Noruega, Islândia, todos aqueles lugares que os vikings viviam, né? E hoje nós sabemos muito mais sobre a cultura viking por causa da série Viking e por causa do Thor na Marvel. Se não fosse o Thor da Marvel, né? Dos heróis, super-heróis da Marvel e a cultura viking, o que nós saberíamos? Nada, porque o cristianismo absorveu e disse isso é coisa do diabo. A dança da chuva indígena foi proibida, assim como o meu chimarrão, porque era coisa do diabo, mexer com os elementais da natureza. Então, ou seja, nós não temos mais pessoas que tenham a pureza do coração, que tenham a pureza mediúnica, que tenham energia boa, que façam o contato correto com os elementais da natureza. E agora o pior de tudo, nós estamos poluindo, acabando com a natureza e automaticamente estamos atacando os elementais da natureza. Estamos com um consumismo desenfreado,
utilizamos hoje o brasileiro em torno de 200 litros de água por dia. Da onde que nós vamos tirar essa água? Não é? Nós, seres humanos, somos o único animal no planeta que faz xixi e cocô na própria água que bebe. Nenhum outro animal no mundo faz isso. Só nós. Fez xixi e cocô, puxou a descarga, a água vai para onde? Para o rio ou para o mar. Aí faz toda aquela limpeza, mas muitas cidades não têm tratamento de esgoto. Que absurdo, não é? Então olha só o quanto que nós mexemos com a natureza. Isso tudo fez com que nós perdêssemos o direito e perdêssemos o contato energético com esses elementais da natureza. Para quê? Não era só uma dança com chuva, não. Quem é batuqueiro vai saber. É a reza para o elemental orixá, então. O elemental da natureza é a mesma coisa que o indígena fazia. Né? É a mesma coisa. Assim, é um canto vibratório que mexe com as moléculas. O tambor também é a ressonância do som que avisa o elemental da natureza, que aquele sabe que aquele é o som dele, né? E também quebra toda a negatividade. Isso já foi estudado, a própria defumação também, né? Quebra toda a negatividade. Se não acredita em defumação, não sei o que está fazendo aqui. Mais a pureza da alma, mais o merecimento, pois os ancestrais, além de cultuarem a natureza, protegiam a natureza, coisa que nós não fazemos hoje. E reclamamos da natureza, não é? Compramos milhares de bugiganga de plástico, né? Lá daquele país assim. E essas bugigangas de plástico vêm do petróleo, está lá embaixo. E o petróleo, quando eles tiram o petróleo lá de dentro, vem um sem fim de poluição. Tudo que é carbonato, tudo que é produto químico que vocês imaginarem, né? E o problema é a vaca que faz pum e vai acabar com o nosso planeta. Olha só. Culpa da natureza, e não é a nossa culpa, para vocês verem, né? Então, perdemos este direito, perdemos o contato, e nós não temos mais condições de entrar em contato com os elementares da natureza para que a tal dança, ou o nosso tambor, ou a nossa reza, a nossa roda de batuque ou de candomblé, faça a nossa ligação com os elementares da natureza. Por que Yansan vai querer juntar várias energias ligadas a ela, ou Iá, ok? Que é a deusa do raio e das tempestades. E fazer chover em cima da cidade, que é puro concreto, que tapou o rio, que o cara faz xixi e cocô dentro do rio. Não tem mais uma árvore nativa para rear uma oferenda para ela, porque tudo é plantado. A Prefeitura de Porto Alegre não quer plantar árvores frutíferas nas praças, porque é difícil de limpar depois. Olha a cabeça da Prefeitura de Porto Alegre. As frutas alimentam os pássaros e os pássaros fazem parte da natureza. Os pássaros respondem mais para os elementais da natureza do que para nós, homens, seres humanos. Então nós estamos modificando, desestruturando tudo. Por que que os orixás, por que que os elementais da natureza no mundo todo vão se utilizar da sua forma vibracional para fazer chover, sendo que nós, por não merecermos, usamos 200 litros de água por dia, compramos exageradamente. Uma vez por ano, trocamos um celular que vai, 2, 3 mil litros de água para fabricar essa porcaria. O consumismo desenfreado, cortamos as árvores. Moramos em prédio de 15 andares, que aquilo concreto absorve o calor e não tem para onde dissipar. Andamos de carro que gasta um monte de combustível. Pegamos o carro, damos uma volta na quadra para ir no mercado, sendo que o mercado fica 50 metros de casa, 200 metros de casa. Olha o quanto de coisa de maldade, coisa ruim nós fizemos para a natureza, e a natureza vai nos devolver como? Não mais nos brindando com o dom de nós batermos o tambor, dançarmos para os elementais da natureza,
cantarmos e rogarmos a sua assistência, pedindo para que nos abençoem com a chuva. Pensem nisto. Meu nome é Emerson de Ossanha, eu sou editor do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda, e não esqueçam do nosso Pix, entidadesciganasdaumbanda@gmail.com. Isso mesmo, é o nosso e-mail, entidadesciganasdaumbanda@gmail.com. Nos ajude doando qualquer valor, R$1, R$2, R$50, R$1.000.000. Qualquer valor é bem-vindo. Nos ajude na manutenção do blog, manutenção do nosso canal, manutenção dos nossos guias, na produção de novos conteúdos, porque eu vou comprar mais livros, poderei ilustrar a consequência dos atos que nós fizemos no nosso dia a dia, aos quais... e outra coisa, né, galerinha? Não adianta vir com oferendas de R$1.000.000 se nós não merecemos. Um abraço a todos de Emerson de Ossanha. Eu espero que tenham entendido o recado dado. E até o próximo vídeo.